Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo irei dar algumas recomendações de mangá para que vocês possam ler também. Bom, o primeiro mangá é Fugoshoku Kajishi Dakedo Saikyo Desu Kizukeba Nandemo Tsukureru You ni Nateita Otoko no Nonbiri Iso Life, que em uma tradução livre seria algo como ocupação mais fraca, ferreiro, se torna mais forte. A vida lenta e descontraída de um homem que poderia fazer qualquer coisa se ele percebesse. Uma breve sinopse. As pessoas deste mundo recebem ocupações e armas chamadas Tesouro Divino, que são dados por Deus. Foi dito que o tesouro era muito mais forte e não podia ser comparado a armas feitas por humanos. Por isso, as ocupações de ferreiro que podem fabricar e modificar armas são consideradas como fracas e até mesmo inúteis. E o nosso protagonista, Helios, acaba adquirindo este trabalho que é considerado fraco e até mesmo inútil, tendo assim que desistir de se tornar um aventureiro e trabalhando apenas em uma pousada. Mas então ele percebeu que poderia fazer qualquer coisa com a sua habilidade de ferreiro. E assim a sua vida muda. Basicamente essa é aquela história onde o protagonista ele ganha uma habilidade que é considerada inútil, mas na verdade é bem apelona, uma das mais apelonas, e a história trata isso, dele desenvolvendo essas habilidades, fazendo o seu grupo de amigos crescendo os laços, ganhando fama, modificando os paradigmas daquele mundo e assim por diante. É uma história bem leve e rápida, você começa a ler o capítulo e termina praticamente na mesma hora. Os capítulos são gostosos, fáceis, rápidos de ler, você lê ali, você vai gostando da história, e quando você acaba, você fica com aquele desejo de ver, mas é uma história muito boa de se ler, bem leve, divertida, tranquila. O crescimento do protagonista, ele vai sendo bem progressivo, você vai vendo o aumento de força dele e também de seus aliados, que ele vai conhecendo e fazendo durante essa jornada, assim como a quebra de paradigmas e descoberta dos mistérios daquele mundo, segredos que estão escondidos que vão ser revelados por conta dele e dessa habilidade dele. O próximo mangá se chama Drawing Saikyo Mangaka wa Oekaki Skill de Isekai Musu Suru. Ele se trata da história do jovem Akira, que ele acaba morrendo no nosso mundo, ele morre e é reencarnado em um outro mundo. Enquanto vivo no nosso mundo, ele era um mangaka de renome e famoso. Entretanto, ele tinha uma personalidade escrota, para não dizer outras coisas. A personalidade dele ele era muito ruim, ele sempre olhava para os outros por cima, como soberano, como se ele fosse elite. Ele manda, os outros obedecem. Tudo que os outros faz tá errado, é inútil, é ruim. Ou seja, ele era um babaca de primeira classe. Então ele morre e só que nesse outro mundo ele decide que quer ser alguém diferente. No final da sua vida ele percebe o que ele era um babaca. Então nessa nova vida ele tenta ser alguém diferente. Ele não quer ser alguém rico, nem poderoso, nem influente. Ele quer apenas viver uma vida comum. Ele escolhe reencarnar numa família mais simples, que é dona de uma lojinha de vendas lá, e pronto, e viver lá. Ele reencarna nesse mundo e mantém a sua habilidade de desenho. Ou seja, aquilo que ele desenha acaba ganhando vida. Por exemplo, se ele desenhar um robô, aquele robô ganha vida. Além, é claro, de ter uma alta habilidade mágica, um nível alto de poder mágico, mais essa habilidade de desenho que ele adquiriu, que é basicamente única. Tanto que as pessoas naquele mundo, depois de ver essa habilidade, pensam que ele é um invocador, e invocador você tem que fazer contrato com a besta. Só que ele não é bem invocador, é só um desenho. Se ele desenha, aparece ali, pronto. E assim vai se tratando da vida dele. Ele tentando ser alguém simples, sem se destacar nem nada, mas ele vai se metendo em alguns problemas e então é meio que forçado a usar seus poderes. E assim a vida calma e tranquila que ele desejava vai por água abaixo. E é disso que se trata o mangá, acompanhando as aventuras deste jovem que só queria viver em paz. Terceiro mangá, Game of Family, Kazuko Senki. Sinopse. O protagonista, juntamente com sua madrasta e suas duas tias,
que são irmãs da madrasta, são invocados para um outro mundo, onde os demi-humanos são os governantes. Mas eles não são invocados lá para lutar contra o Lorde Demônio, e sim para lutar contra monstros do Apocalipse, dos mortos-vivos chamados de Deadmel, que invadiram aquele mundo. E só podem ser mortos usando armas feitas com um material sagrado, com a prata sagrada. E para se enfrentar essas três criaturas, é necessário formar um grupo de 4 pessoas. Um é o portador da espada, o outro é o guardião que usa o poder da terra, o terceiro é o curador que usa o poder da água, e o quarto é o mago negro que usa o poder do fogo para destruir. Os papéis de guardião, mago e curador é de apoiar o mestre da espada, já que apenas ele pode matar os monstros. Entretanto, para usar os poderes mágicos é preciso oferecer partes de seu corpo como um sacrifício para formar um contrato com o espírito. E quanto maior o sacrifício, maior o poder. Agora eles devem escolher quem são os 3 que vão precisar se sacrificar para ganhar os poderes e quem empunhará a espada sagrada. O pai do nosso protagonista ele acaba se casando novamente e ele ganha essa nova família. O pai dele veio a falecer, mas mesmo assim ele continua morando com essa madrasta e as 2 tias. E de repente um dia são invocados para esse novo outro mundo e se veem nessa situação onde onde eles vão ter que ajudar as pessoas daquele lugar a derrotar esses Deadmel. E para isso, para formar o grupo, para manter os 4 ali juntos no mesmo grupo, 3 deles vão ter que sacrificar alguma parte do seu corpo para obter os poderes de guardião, mago e de curador. E apenas um ficará com seu corpo intacto como mestre da espada. Esse mangá ele é mais pesado que os outros, já que o nosso protagonista ele não é esse cara bonzinho que faz de tudo pela família, não. Ele até que faz de tudo pela família, só que ele não pega tão leve assim, ele não tem medo de usar os outros, manipular e até mesmo matar. Ele faz aquilo que for necessário para proteger a família dele. Ele tem muito zelo para sua, ele gosta muito dessa família que ele ganhou, ele tem o desejo de cuidar delas, ele gosta muito delas, quer protegê-las. Na frente delas ele tenta ser o bom rapaz, mas ali por trás dos cenários é onde ele faz seus movimentos e ações. Deixa o mangá mais pesado, porque eu gosto de uma história um pouco mais pesada, com cenas mais fortes, mais sangrentas e com maior conteúdo de mais 18. Esse é um resumo sobre Game of Family. Próximo mangá, Hizou no Imu Seikatsu. Convocado por uma mulher bonita para um mundo diferente, Yamai Zenshiro é convidado a se casar com ela e fazer um filho com ela. Será que ele vai jogar sua vida na Terra por uma vida de parasita? Como uma mulher bonita? E a resposta é sim. Esse mangá se trata sobre um assalariado que é invocado para um outro mundo. O nome dele é Zenshiro, ele é invocado para outro mundo por uma rainha daquele reino. E ela pede para se casar com ele e ter um filho com ele para manter a linhagem real. E ele é escolhido por basicamente 2 motivos. Primeiro, por ele ser de outro mundo e não ter uma personalidade autoritária, ser mais tranquilo, não ser alguém que quer se meter na política, tomar o papel de rei pra ele, é uma escolha para ela, já que ela, como rainha, que é incomum ali, que geralmente países governados por homens, se ela se casasse com algum outro homem, esse homem tentaria puxar o poder para ele, e ela, a rainha daquele lugar, queria manter o poder com ela, então se casar com alguém de fora que não tem interesse nisso, é algo benéfico para ela, porque assim ela ficaria no poder sem ser muito ameaçada. E o segundo se trata sobre a linhagem sanguínea. O Zenshiro tinha no sangue dele habilidades que a família real daquele reino tem, que é a magia de teletransporte, é uma magia única da família real daquele reino. E o Zenshiro tinha isso nele, porque no passado pessoas daquele mundo foram para a Terra e acabaram por deixar lá descendentes que no caso chegou até o Zenshiro. Então dentro do sangue dele ele tem essa habilidade de usar essa magia única, e esse é um dos outros motivos dele acabar sendo escolhido para se casar com ela. Eles não se conhecem meio que de supetão, você acaba tendo que se casar
com uma pessoa que você não conhece, vai aos poucos conhecendo. Ele acaba por aceitar deixar sua vida na Terra e viver com ela. E assim começa a história do Zenitsu neste novo mundo, onde ele acaba por se virar rei, tem que aprender alguns papéis importantes que, por mais que a rainha tenha o maior poder sobre ela, ele ainda tem alguns deveres que é obrigado a fazer justamente para manter a imagem dele e também a imagem dela. E assim vai se desenvolvendo a história. É uma história bem leve, tem uma outra tensão de mais política, voltar para politicagem, essas coisas, sua interna política, não tem muita ação, batalhas, essas coisas, é bem pouco, é mais voltado ao ambiente político e a adaptação dos Zenitsu naquele novo mundo. Então, uma história bem leve para quem gosta de desse tipo de história e com um teor um pouquinho político. Próximo mangá, Hitoribochi no Isekai Kouriaku. Sinopse. Ex-lado da classe? Confere. Ser transportado para um mundo alternativo com os colegas? Confere. Encontrar um deus numa espécie de limbo entre os mundos? Confere. Pegar skill roubado? Não. Todas já foram escolhidas. Essa é a história sobre um garoto solitário em um mundo alternativo, onde ele não foi bendizido por Deus, que deu a ele apenas habilidades inúteis. Bom, basicamente o nosso protagonista, juntamente com sua turma, é invocado para um outro mundo. E ali cada um vai escolhendo as suas habilidades, só que o nosso protagonista, por ser alguém mais isolado, ele acaba sendo o último. E todas as habilidades boas já tinham sido escolhidas. Então o Deus que estava por ali pega e fala que ele pode ficar com todas as outras habilidades que não passavam de porcaria. E assim começa a história com nosso protagonista sendo jogado nesse outro mundo, vivendo de forma isolada, mas acaba tendo que se envolver com seus colegas de classe. Esse é um mangá bem leve, os capítulos são curtos de ler, bem gostoso, tem um bom desenvolvimento, apesar de somente o protagonista e um outro personagem secundário que tem um maior desenvolvimento de a trama, os outros tem seu desenvolvimento em arcos específicos, assim por dizer, não ganhando muito fundo no decorrer da história após o final do seu arco. Mas os arcos que ali acontecem têm grande impacto, tem peso e isso vai afetando o protagonista, por mais que ele não demonstre, é algo que ele carrega com ele, são marcas que acontecem que vai carregar com ele, e isso dá um peso pro protagonista que não fica só aquela historinha levezinha de boba, bestalhona, não. Ela tem seu peso, tem sua importância, aquilo que acontece tem as consequências que um dia chegam. O último mangá é mais um manhwa, se chama Unordinary. Sinopse. O mundo não é perfeito, aprender a lidar com suas falhas é uma parte normal da vida, mas chega um ponto onde essas imperfeições criam uma esmagadora realidade. A realidade que algo precisa mudar. Bom, este é um mangá coreano que se passa num colégio e, como costumemente nesses tipo de mangá, há muito bullying e nosso protagonista sofre bullying. Neste mundo, praticamente todas as pessoas têm poderes. O poder vai de nível 1 ao nível 10. Quanto maior o nível, maior o poder. O nosso protagonista tem o nível 1, que é considerado como um lisiado, ou seja, alguém sem poderes, sem habilidade. Eles estão na base da pirâmide. E neste mundo, os mais fracos são costumeiramente explorados pelos mais fortes. E o nosso protagonista, ele é alguém fraco que apanha muito. Só que ele faz amizade com a aluna mais poderosa da escola. Ele fica um pouco quieto de canto. Só que o rei daquela escola, que é um dos alunos mais fortes também. Neste mundo, as escolas têm um sistema de hierarquia, onde o rei é meio que o manda-chuva da escola. Aí tem o valete, aí tem a rainha, aí tem o as. Como se fosse uma família real ali. E as escolas entram em combate uma com a outra para decidir quem é a mais forte. E o rei dessa escola não gosta do nosso protagonista tendo amizade com essa garota, já que ela faz parte dessa família real, por assim dizer. E por conta do envolvimento com ela não tá muito afim de participar de batalhas, ela vai perdendo o interesse e vai deixando essas questões de hierarquia pro lado, porque é normal o forte bater no fraco, só que ela não dá nem bola pra isso
meio que vai mudando. Isso incomoda ele, então ele vai começando a perseguir nosso protagonista, que vai tendo seus segredos expostos e revelados no decorrer da história. E com o passar do tempo isso vai mudando aquele local que ela escolhe. Paradigmas vão sendo quebrados por conta disso a longo prazo. Passados do nosso protagonista vêm à tona, vêm sendo revelados mistérios que ocorrem fora da escola, que com ex-alunos daquela escola vêm à tona e a história vai criando assim um background aos poucos e construindo. É uma história muito boa de início, parece algo bem simples, mas o que tem no fundo dela é algo bem maior do que poderia ser imaginado a princípio. Então, uma história tem um bom desenvolvimento, uma boa narrativa. Então, e é isso. Espero que vocês gostem do conteúdo. Deixem nos comentários o que acharam. Se você já conhece, fala aí se você gosta ou não. E é isso. Tchau. Até a próxima.